Agora vamos ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre o cenário internacional, os efeitos da guerra comercial entre China e Estados Unidos, as previsões de uma expansão global menor e as implicações que tudo isso pode ter para o Brasil. Eu converso com Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP e da PUC também, e Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Uma boa noite aos dois. Boa noite, Denise. Boa noite. Bem, professor, vamos começar falando especificamente dessa questão da guerra comercial. A gente tem lances para lá e para cá, Trump cria assim, um certo clima de suspense, tem mexido com o humor dos mercados de um modo geral. Agora, eu acho que tem uma gravidade maior porque ele cria uma incerteza em relação ao cenário econômico num sentido mais macro. Então, a gente está no momento de previsões aí de desaceleração do crescimento global, isso tem mexido com política de juros, política de incentivos das economias. O senhor vê a possibilidade de algum entendimento entre China e Estados Unidos com recuo de fato? Olha, Denise, você sabe que você falou do mercado, eu tenho feito algumas palestras para o pessoal do mercado que está interessado em entender essa coisa de um ponto de vista um pouco mais amplo, né? Eu acho que a gente pode olhar essa disputa entre Estados Unidos e China, essa disputa comercial entre Estados Unidos e China, como um elemento mais amplo de uma disputa geopolítica entre esses dois países, né? Acho que, na verdade, nós estamos entrando agora na primeira grande disputa entre grandes potências no século XXI. Então, portanto, isso é um resultado de uma questão estrutural do sistema internacional, onde você tem duas grandes potências disputando o poder. Veja que a China, em 1990, os Estados Unidos, o PIB americano era 16 vezes o PIB chinês. Hoje o PIB americano é 1,5 vezes o PIB chinês e a expectativa é que o PIB chinês ultrapasse o PIB americano por volta de 2020 e 2025. Então, portanto, é uma situação muito distinta a relação entre Estados Unidos e China hoje do que era alguns anos atrás, quando a China não era o país que é hoje. Então, esta ascensão da China enquanto grande potência tem gerado reação nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não é uma questão meramente do Trump. Se você olhar desde o Barack Obama já na sua administração, ele havia decidido fazer um foco na Ásia, porque ele tinha percebido que o crescimento chinês, principalmente dos anos 2000 para frente, estava ameaçando alguns interesses americanos naquela região. E ele propôs o TPP, o Tratado Transpacífico, que era um grande arranjo comercial entre países asiáticos do Pacífico e os Estados Unidos, que excluía a China. Isso era uma forma de aumentar a presença americana naquele lugar. O Trump ele sai desse tratado, mas também tem a mesma preocupação de se contrapor à China. Me parece, inclusive, que um dos poucos temas hoje que une democratas e republicanos nos Estados Unidos é como lidar com a questão da China. Tanto que você não vê nenhum candidato desses pré-candidatos democratas à presidência se colocando muito claramente, frontalmente, contrário à postura do Trump. Então, portanto, é uma questão muito mais estrutural, que me parece de muito mais longo prazo, do que meramente uma questão tarifária, pontual, que vem do Trump. Então, a resposta à sua pergunta é que me parece que é algo que ainda está aí para ficar. Agora, professora Maristela, os Estados Unidos eles partem para uma ofensiva, induzindo outros países a aderirem a determinadas posições. Não é? Isso não acontece apenas nessa questão da guerra comercial, que impõe que outros países também assumam a mesma retaliação, mas a gente tem esse tipo de relação com o Irã. Né? O Irã, inclusive, barganhando com a Europa para fazer concessões, para não endossar toda a posição dos Estados Unidos e, na verdade, estão impondo pela força, né? Pela força comercial, pela força econômica que eles têm. Você tocou numa questão importantíssima e que muitas vezes a gente nem se dá conta. O homem comum, nós, né, que na verdade somos pessoas que vamos ao supermercado, que nós somos estadistas, somos as pessoas que veem os produtos nas gôndolas e o valor que eles têm, como eles sobem e descem. Então, você tocou num assunto importante que me faz, assim, de imediato, tirar duas conclusões. Se é que eu posso tirar duas conclusões. Uma é que nós estamos numa nova Guerra Fria, né? Nós vivemos até o fim dos anos 80 naquela Guerra Fria, Estados Unidos, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se desfez, né? E hoje nós temos a Rússia e seus países vizinhos, mas aquela Guerra Fria acabou. Hoje nós estamos começando a ver uma nova Guerra Fria, né? De Estados Unidos de um lado, China de outro, e quem serão os aliados do lado chinês e do lado americano. E, por outro lado, você tocou num tema importante que a gente não se dá conta, que é o comércio. O comércio, que a gente pensa de maneira fria, né, que é o comércio dos bens industrializados, dos serviços, dos bens da propriedade intelectual, quer dizer, o comércio tão ligado aos bens, o comércio, a saúde do comércio é fundamental para a manutenção da paz.
Se a gente recuperar um pouco os fatos históricos, nós vamos ver que os reinos brigavam uns com os outros por conta do comércio, por conta dos bens, da transferência dos bens e das pessoas. Então, estar bem comercialmente, ou estar num período onde não há guerra comercial, que é o que a OMC, Organização Mundial do Comércio, prega, é falar da paz. É falar do nosso bem-estar, né? Porque não há comércio que não olhe para o homem e que não seja para tornar a vida do homem melhor onde quer que ele esteja. Então, a situação é de tensão mesmo. Mas até organismos como a OMC têm sido questionados por Trump, tentando impor uma reformulação de regras, né, que seria um tratado internacional, não é? Seria aí o fórum para discussão de quem passa do ponto em determinadas questões comerciais, mas até isso ele quer relativizar, né? E, de novo, acho que isso tem a ver com essas questões mais estruturais, ou seja, o Trump, ele tem, o sistema internacional era um sistema aqui nos anos 90, quando a China era um país mais irrelevante no sistema internacional, que era um sistema que era muito benéfico aos Estados Unidos do ponto de vista da abertura comercial. Nesse contexto, você falou da OMC, que a OMC entra em vigor em 1995, quando os Estados Unidos está praticamente no auge, né, do seu poderio e que interessava aos Estados Unidos a manutenção e a ampliação do acesso a esses mercados. Acontece que uma vez que os Estados Unidos passam a ter concorrentes nesse aspecto, isso gera uma competição que muitos autores têm colocado como uma nova Guerra Fria, né? Então, de fato, como tivemos a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética na segunda metade do século XX, nós temos uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, com novas condições, particularmente, de novo, não é só a questão comercial, mas fundamentalmente a questão tecnológica, que me parece um elemento fundamental dessa nova Guerra Fria, porque se a gente olhar, por exemplo, o comércio entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, era muito pouco, era cerca de 2 bilhões de dólares ao ano. Hoje, o comércio entre Estados Unidos e China é 2 bilhões de dólares ao dia. Então, tem uma dependência também entre eles, eles têm que ir devagar, né? Então, há um elemento de interdependência entre Estados Unidos e China que não havia entre Estados Unidos e União Soviética, né? Essa é uma diferença importante. Mas quando você entra no tema, quando nós entramos no tema da OMC, é importante observar por que o Trump ameaça sair da OMC, e não só ameaça, como prejudica, né, o andamento da rodada de Doha e prejudica o sistema de solução de controvérsias, que é o grande diferencial da Organização Mundial do Comércio relativamente a qualquer outra organização econômica e a todas as organizações internacionais anteriores, é que ela tem um sistema de solução de controvérsias que tem efeitos, que tem sanção. O que faz os Estados Unidos para diminuir o poder da organização? Ele boicota a indicação de juízes para o órgão de apelação, que é o órgão máximo. Boicota dizendo, esse eu não quero, esse eu também não quero, esse eu também não quero, e eles não chegam a um consenso no nome de juízes, árbitros que fazem parte desse órgão, que é um órgão fundamental. E por que o Trump faz isso? A pergunta que acho que todo mundo faz. Porque a OMC implica multilateralismo, implica num compromisso que os países membros fizeram lá em 95, quando a organização começou a funcionar, de manter as questões relativas ao comércio no multilateralismo. Acontece que nesse multilateralismo, nós, países em desenvolvimento e países em menor desenvolvimento relativo, juntos, nós temos forças de fazer frente aos países desenvolvidos. Então, aquele fórum da OMC é muito democrático. Então, o que faz os Estados Unidos? Se ele ficar decidindo as regras do comércio internacional numa organização onde todos têm voz, ou onde os pequenos, os pobres, têm voz, isso não é bom para os Estados Unidos. Então, ele se retira, enfraquece a organização e volta ao que existia nos anos 80 e 90, que era o bilateralismo americano, altamente mas nós sufocador. temos outros países também aderindo a essa onda Claro. protecionista, tanto que a Comissão Europeia divulgou um estudo no começo dessa semana apontando que nós tivemos um recorde de protecionismo no ano passado, de mais medidas protecionistas. E eu queria colocar o Brasil nessa história, porque o Brasil ficou defasado em acordos comerciais nos governos anteriores, nós não participávamos, tinha aquela questão da aliança política, a busca por parceiros muito na América Latina mesmo, aquela questão com Venezuela, a posição com Cuba, Bolívia e tudo mais. E hoje nós temos o inverso. Nós temos um governo que busca uma proximidade maior com os Estados Unidos, com Israel, que tem aqueles amigos, a Argentina, onde já houve posicionamento, inclusive, político. Como é que o Brasil fica nessa briga, que é maior das duas maiores potências? Como é que o Brasil se insere nisso? Eu acrescentaria só uma questão, que é a China, ela se beneficiou muito desse sistema multilateral de comércio criado pela OMC, quando ela entra na OMC a partir de 2001,
e ela tem um crescimento muito grande do seu comércio. Então a China se beneficiou bastante desse sistema. E os Estados Unidos e a administração Trump e as pessoas que votaram no Trump partiram do diagnóstico que esse sistema multilateral de comércio não era mais benéfico aos Estados Unidos. Daí ao interesse deles. Ao interesse deles. Daí um pouco essa reação dos Estados Unidos. Tanto que hoje, veja que curioso, né? O Trump ele é eleito em novembro de 2016, em janeiro de 2017, o presidente Xi Jinping da China vai em Davos, faz um discurso cantando as loas ao livre comércio. Né? Curiosamente, hoje, o grande defensor do livre comércio são os chineses. Os Estados é um país Unidos, comunista, não vamos esquecer. E é um país comunista, né? Essa é a ironia. Então, vem com um discurso favorável a esse sistema ao livre comércio que o beneficiou, ao passo que os Estados Unidos, que é o criador e patrocinador desse sistema, hoje tem críticas a ele. E o Brasil, como você bem colocou, perdeu um pouco essa janela, né? A grande janela que o Brasil tinha para se inserir nesses acordos comerciais, ela se deu neste momento de crescimento econômico essa postura protecionista por parte do país, que é o país que promoveu a abertura comercial dos últimos anos. Então o Brasil perdeu um pouco o bonde. A gente tem que pensar que essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, ela tem reflexos no comércio internacional geral, né? Quando os Estados Unidos, então, resolvem que vão retaliar a China, e retaliar por quê? Porque, segundo os americanos, os chineses copiam as patentes, copiam os segredos industriais, os segredos das empresas americanas, sem pagar para os titulares das empresas americanas, os titulares do direito, nenhum royalty, nenhum direito de aluguel, o que faz com que o produto chinês, por não respeitar a propriedade intelectual, as patentes, as marcas, os desenhos industriais, os modelos de utilidade, como ele não precisa pagar por isso, ele copia, o produto dele fica altamente competitivo. Isso acontece em alguns casos, de fato. Exatamente. Então, por conta disso, é que os Estados Unidos dizem, olha, nós vamos retaliar vocês, mas retaliar em quanto? Segundo os Estados Unidos, em 300 bilhões de dólares. Isso é uma quantia absurda. Agora, quando os Estados Unidos apoiam o Brasil indo ao OCDE, que diferença pode fazer para o Brasil efetivamente isso? Essa mudança de postura, porque ele teria de desistir de uma participação maior no OMC. Isso da cabeça dos presidentes, porque na prática dos tratados internacionais, dos compromissos assinados, não existe nada disso. Nada impede o Brasil de ficar na OMC com as flexibilidades que a organização tem e que foram negociados pela nossa diplomacia, pela diplomacia dos países em desenvolvimento e menor desenvolvimento relativo, negociaram essas flexibilidades justamente porque nós não podemos nos comparar com as grandes potências. Nós em nenhum momento vamos abrir mão disso ou precisamos abrir mão disso para fazer parte da OCDE. Isso é conversa torta de quem ouviu Mas em algum surgiu, lugar. né, professor, como é que fica? O Brasil interpreta essa entrada na OCDE como uma espécie de um selo de qualidade, né? Como a ISO 9000, né, professor? Veja, até porque para o Brasil poder entrar na OCDE, ele tem que adaptar uma série de regras, investimentos, econômicas, etc. Ou seja, não é uma coisa simplesmente bem-vindos ao clube, é uma espécie de um clube, considerado o clube dos ricos, né? Seria até bom que o Brasil conseguisse se ajustar Mas tudo isso, que é uma modernidade, que há exigências desenvolvimento, crescimento e tudo mais, né? Então, as exigências que o Brasil teria que fazer para entrar nesse clube. Agora, ao entrar num clube dos ricos, o Brasil passa a ser, digamos, o último entre os primeiros. Né? Então, ele entra no clube dos desenvolvidos, ele fica onde meio não com tem... patinho feio nessa história? Ele fica um pouco atrás, né? Quer dizer, ele deixa de ser o líder dos países em desenvolvimento para ser atrás entre os países desenvolvidos. Isso é uma escolha, né? Que do ponto de vista prático pode sim trazer alguns benefícios para o Brasil, do ponto de vista de se ajustar a boas práticas de regulação, de comércio, etc. Mas que há alguma crítica que do ponto de vista político pode trazer prejuízo ao Brasil em termos da sua posição de liderança entre os países em desenvolvimento. Isso é uma interpretação que existe. É uma interpretação, mas não quer dizer que seja 100% aceita por todos, né? Tem outro grupo que diz que a entrada na OCDE vai botar o Brasil no mesmo ranking dos demais. Até porque o Brasil já foi membro da OCDE. O Brasil se retirou da OCDE por conta de um representante brasileiro na organização que se indispôs lá numa discussão, não me lembro se nos anos 70 ou 80, e o Brasil, então, e esse representante brasileiro disse, não concordo e retiro o meu país
país da organização, sem consultar o presidente da época, os nossos ministros da economia, da fazenda, do desenvolvimento, quer dizer, uma decisão arbitrária. Voltar para a organização significa estar no multilateralismo, significa estar junto com os outros e não abaixo dos outros ou menos que os outros. Bom, facilitou para a gente entender um pouco mais como é que é esse mecanismo internacional todo. A gente vai aguardar os novos lances de Trump, principalmente, porque o resto aí está... Os novos capítulos. Novos capítulos dessa novela que promete ainda muitas emoções, né? Eu agradeço muito a participação do Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP e também da PUC, e Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Uma Obrigada boa a noite. você. Boa noite.